teremos à mesa a nova eólica brasileira e os desafios da capacitação e contratação local. Convidamos com satisfação o mediador, diretor financeiro e gestão de projetos do CERN, Sérgio Caetano Leite. O coordenador de desenvolvimento energético do Estado do Rio Grande do Norte, senhor Hugo Fonseca. O pró-reitor de pós-graduação da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor Rubens Maribondo do Nascimento. O diretor-geral do campus IFRN, João Câmara, professor Matheus Tavares. A coordenadora pedagógica do SESCOP-RN, senhora Lidiane Estevão. O colaborador do ISE, Senai, Fierne, senhor Benilton Medeiros. E o diretor superintendente do SEBRAE-RN, senhor José Ferreira de Melo Neto. Com a palavra, o mediador, senhor Sérgio Caetano Leite. Essa mesa de discussão e de conversa é provavelmente uma das mesas, se não a mais importante, uma das mais importantes de todo o evento, né? Se o desenvolvimento econômico gerado pelo setor eólico vai ficar no Rio Grande do Norte, gera-se emprego, gera-se renda, mas, acima de tudo, temos que gerar algo que dure um pouco mais. E aí são pessoas, são cérebros, né? A gente está falando de gente que vai levar o que aprendeu daqui para o mundo. Nós andamos por vários lugares do Brasil e fora, e é curioso que a gente já consegue encontrar em todo canto que você vai, na Espanha, na França, se tiver um parque eólico, há uma probabilidade grande de você encontrar um potiguar lá, fazendo alguma coisa. Ou ele está trabalhando, ou ele é um eletricista, ou ele está acompanhando a gestão do parque. O Hugo viaja muito, vai poder testemunhar sobre isso. Virou quase gafanhoto. Tem parque eólico, tem potiguar lá, né? E o ideal é que isso aumente, né? Nós temos ali a concentração de parques, está ali no Mato Grande, naquela região, que no passado tinha não era uma das regiões mais desenvolvidas, né? E todo lugar que a gente vai falar com as comunidades, é um trabalho que nós temos feito, temos escutado as comunidades, temos escutado os empreendedores locais. Uma das queixas da população é, ok, vamos trazer mais IEFs, vamos trazer mais centros de formação, para que o parque instalado aqui absorva mão de obra local. Essa é a primeira demanda, a absorção de mão de obra local. Mas eu acho que tem algo mais importante do que isso, né? É que esse parque, além de absorver, ele permita que as instituições de ensino e formação, além de absorver a mão de obra local, ele dê asas ao pessoal, para que, se for a vontade, né, do trabalhador local, ele possa sair do Rio Grande do Norte e levar esse conhecimento, passar a nossa imagem mundo afora. Então, é provavelmente um dos bens mais duradouros que vai ficar desse boom que nós tivemos de energia eólica e que não acabou agora, vai continuar. Nós temos energia solar ainda para fazer, tem o desenvolvimento da cadeia supridora. Enfim, há muito o que fazer ainda na esteira desse desenvolvimento do Rio Grande do Norte rumo às energias renováveis. Mas o bem que é durável é a formação. Ela vai durar décadas, ela não acaba de uma hora para outra. Então, hoje, nós temos aqui na mesa pessoas que trabalham com isso, desde o SEBRAE, a universidade, os IEFs. É provavelmente uma das mesas que trata do futuro, do bem futuro que fica aqui. E a primeira pessoa a falar, só antes de falar, a gente tem um WhatsApp para colocação das dúvidas. Todas as pessoas podem acessá-lo. Ao longo do evento, nós já vamos endereçando os que não forem endereçados para um e para o outro, e, no final, as dúvidas vão ser respondidas. A primeira pessoa a falar é o Hugo. O Hugo,
como o Rodrigo mencionou, já esteve nesse evento várias vezes, enquanto funcionário do IDEMA. Hoje está na SEDEC, que é a porta de entrada quando um novo empreendedor chega ao Estado, é através dali, é essa secretaria que ele procura, né, e é quem dialoga, quem faz a primeira conversa. A importância da SEDEC, no caso da formação, é já de cara perguntar ao sujeito: o senhor vem botar um parque aqui? Vem. Como é que o senhor vai capacitar a nossa mão de obra? O que é que você vai fazer pela formação da população local? Então, ele vai começar falando sobre esse tema com vocês, o Hugo. Boa tarde a todos. É um tema importante que nós vamos trabalhar aqui no painel, não só a questão da mão de obra também, qualificação da mão de obra, mas também um tema que envolve também a questão da cadeia produtiva, né? As empresas, como você conseguir fazer com que as empresas se tornem mais competitivas, principalmente as empresas que atuam dentro do Nordeste, em especial, aqui nesse caso a gente está falando dentro do Rio Grande do Norte, né? Para que elas possam ter maior competitividade, empresas pequenas e médias, e por aí vai contratação de serviços, contratação de mão de obra especializadas, e eles vão aumentando o seu portfólio e, consequentemente, gerando mais emprego, maior renda e maior distribuição como um todo, né? Estamos vivendo agora nesse processo, nesse pico, né, o pico maior que tivemos em 2014, onde houve uma maior quantidade de parques eólicos instalados no Rio Grande do Norte. Chegamos a ter quase 30 parques eólicos simultaneamente sendo instalados, contratando gente, muitas empresas envolvidas. Houve uma queda justamente porque tivemos o problema do ciclo em 2016, 2017, sem contratação, né? Voltamos agora com os leilões, com a sinalização dos leilões, né? Onde nós temos hoje um calendário já colocado sobre possíveis contratações e o mercado livre crescendo com isso. Com isso, há novas demandas, há nova geração, né, de solicitações de empresas, de portfólio de serviços, e, consequentemente, essas empresas começam a absorver a contratação também de pessoas. Vamos ver daqui a uns máximos 2, 3 anos, vamos começar o primeiro ciclo de repotenciação aqui, e o primeiro ciclo de repotenciação vai acontecer aqui no estado do Rio Grande do Norte, né? O Brasil ainda entrou nem no primeiro ciclo de repotenciação, a Europa já está indo para o terceiro ciclo, a gente nem começou ainda, e tem uma coisa muito particular nesse processo, que a maioria dos nossos parques eólicos, quase esses cerca de 152 estão em operação, mais da metade deles foram construídos praticamente simultaneamente. Isso quer dizer o quê? Que praticamente, quando começar a repotenciação, basicamente uma grande fatia deles vão precisar trocar máquinas, vão ter que trocar equipamentos, todo o processo, e você praticamente não aproveita nada, nem a base, tem que ser feito tudo novo. Então, o ciclo, novamente, ele é reativado e começa esse processo. Então, nós temos um processo longo, não só com a questão de implantação de novos projetos, mas a própria repotenciação desses projetos que já estão rodando, já atingindo a sua performance ao longo do tempo, e o estado do Rio Grande do Norte, por ter o maior player em termos de operação de parques eólicos, lógico que esse processo se dará aqui a repotenciação. Isso já está batendo na nossa porta, nos próximos 2, 3 anos, já vamos começar com novos projetos. E aí que onde entra a questão que eu vou tocar mais, basicamente isso aqui, viu, Sérgio? É a questão justamente dessas empresas. A grande maior concentração, quando você quer entrar no mercado de trabalho, você não vai bater numa porta da Vestas, você pode até bater numa Acciona, numa da Volkswagen, mas a grande concentração onde você consegue capacitação e contratação de mão de obra são nas pequenas e médias empresas, principalmente nas pequenas e médias, que elas são subcontratadas e que fazem parte da cadeia produtiva como um todo. Então, você entra no setor assim. Eu entrei no setor eólico há 10 anos atrás, através de uma pequena empresa, onde eu fui contratado. Depois disso, passei por várias empresas, governo do Estado, depois voltei, iniciativa privada, órgãos de regulação, né? E por aí o mercado ele funciona desse jeito. Então, para isso, a gente tem que fortalecer as pequenas e médias empresas, principalmente as empresas locais, que prestam serviços tanto para a parte do BOP civil, do BOP elétrico, né? Que estão atuando nesse processo. Então, o governo do Estado, juntamente com parceria junto com o CERN e outras entidades, começamos a pensar, né, numa solução que envolve de fortalecer essas empresas e, principalmente, que elas pudessem ser vistas para esses grandes órgãos, esses grandes players que fazem as contratações de grande maior parte,
né, subcontratam esse tipo de serviço com eles. Então, nós começamos a pensar nesse processo, um processo que já durou 3 anos, houve a participação de todos, e nesse processo a gente começou a desenvolver a questão da rede renováveis, que é a atuação dela justamente para no Nordeste brasileiro como um todo, certo? Essa rede renováveis, ela foi montada justamente, a concepção da estrutura da rede foi desenvolvida junto com o FRN, através do programa de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação, na parte do desenvolvimento da solução e na parte da aplicação, desenvolvimento do sistema e tudo, foi feito juntamente com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte. E outras entidades participaram, como o SEBRAE, também na modelagem do processo, o CERN, o Sindicato das Empresas e as demais empresas ali embaixo, junto à consulta, junto aos portais de suprimento dessas empresas. Porque cada uma empresa dessa tem um modelo de contratação, o que ela necessita, e até a solicitação, o modelo do tipo de serviço ou produto tem diferença entre uma empresa e outra. Às vezes, quando você vai contratar, por exemplo, um serviço de aluguel de veículos e carros, numa empresa, no portal do suprimento está escrito de um jeito. Se eu for para outra empresa, está escrito de outro jeito. Às vezes, dificulta até na padronização do sistema e quando a empresa quer prestar serviços e informações sobre isso. Então, ela contou com a gama de instituições que participaram desse processo aí, certo? Então, o que é a rede renovável? É uma solução web, justamente isso, integrada de gestão de demandas e ofertas de bens e serviços do segmento eólico e solar. Então, ele atua justamente nesses 2 segmentos. Por quê? Porque são os 2 maiores segmentos hoje que você gera emprego, que você gera demanda, você tem uma cadeia de serviços estruturados, você tem entidades de ensino e pesquisa desenvolvendo soluções, e é o forte, principalmente no Nordeste. Hídrica, só temos algumas partes envolvidas, porque temos problema de recursos hídricos, inevitavelmente, e biomassa, que depois vai entrar nesse ciclo naturalmente que vai acontecer. O diferencial dessa plataforma é justamente essa centralização das informações. Eu consigo centralizar todas as informações das principais empresas que estão atuando dentro do setor, na prestação de bens e serviços, sei qual o perfil dela, sei qual o tipo de ramo que ela atua, qual a necessidade que ela precisa e quais são os equipamentos e produtos que elas estão desenvolvendo para o setor como um todo. Tem um acesso ao web, então isso permite que empresas, por exemplo, que estejam lá em Parazinho, João Câmara, que é uma dificuldade, muitas vezes tem, a gente encontra, às vezes, por exemplo, empresas que prestam serviço, por exemplo, no fornecimento de alimentação industrial. Eles têm dificuldade, às vezes, de achar esses portais de suprimento para poderem prestar esse tipo de serviço, né? Com acesso web, eles conseguem fazer o cadastramento e conseguem fazer a contratação direta ou prestar esse serviço diretamente através desse portal. A segurança das informações é uma outra questão muito importante, que a gente está lidando com dados de empresa, sigilos, então todo o sistema é todo certificado, tem várias outras certificações inseridas sobre o processo. Redução de custos, porque aí justamente isso eu consigo ter maior performance, maior agilizado nos processos, diminuindo meus custos operacionais. É uma busca rápida que eu consigo fazer e também o processo de contratação online. Ou seja, eu consigo contratar diretamente dentro do portal uma prestação de serviço ou um bem que eu estou querendo contratar, por exemplo, desde um aluguel de um carro, a um componente de um gerador, um componente de um painel fotovoltaico, eu consigo fazer uma estrutura metálica, eu consigo fazer toda a contratação pelo portal. Para o Nordeste é fundamental isso. O que a gente está dizendo aqui não é uma coisa nova, não. Já existe isso em vários outros nichos de mercados colocados. O que nós fizemos foi uma diferenciação para a atividade eólica e solar fotovoltaica, porque é o que atua bastante hoje no mercado, em termos de contratação, volume de negócio gerido, e a diversificação da cadeia produtiva que está em fase de crescimento com isso. Então, para o Nordeste é extremamente importante, porque vai valorizar a valorização das empresas locais. Permite que essas empresas que estão em regiões mais no interior, elas possam se qualificar, possam se cadastrar e prestar o serviço diretamente com a empresa âncora, com um player maior do mercado. Maior competitividade, como a gente colocou sobre esse processo, acesso a novos mercados, isso é fundamental, porque tivemos o ciclo agora, principalmente no Ceará e no Rio Grande do Norte, onde tivemos uma queda, principalmente na questão da atividade de petróleo e gás. Estamos tentando retomar agora, a PetroRecão, que está chegando agora no Rio Grande do Norte, mas assim, muitas empresas sofreram com esse processo. E elas estão buscando novos mercados para isso. Então, com isso, as empresas, a gente verificou durante esse processo que é uma migração natural de que as empresas na área de petróleo e gás estão migrando, sim, para renováveis, e com isso eles conseguem atingir novos mercados. E
melhoramento da rede de fornecedores qualificados com prestação de serviços que adequem às necessidades das empresas âncoras. Qual o nosso universo de cliente que a gente está trabalhando com isso? A gente tem que saber muito bem o que a gente está trabalhando. Então, hoje, dentro do mercado, nós temos o quê? Empresas de geração, né? Distribuição e comercialização de energia. Quando a gente fala aí, empresa de gerador é uma coisa, empresa que faz a contratação do gerador é outra. Esse é o play do mercado em si. Esse que contrata o serviço, esse que contrata um serviço numa obra de engenharia civil, esse que contrata o serviço, por exemplo, a compra do bem do equipamento de geração de energia. Então, essas são empresas, e somente empresas que têm capital, alguns abertos dentro do processo, e têm um maior volume de negócio de contratação gerado nesse processo. Então, aqui eles são nossos principais clientes também. E também as empresas, também, em segundo caso, de fornecedores de equipamentos e soluções energéticas, né? Então, você tem todas as empresas aí, desde fabricação de painéis fotovoltaicos, streambox, inversores, torres eólicas, equipamentos, assim, todos inseridos dentro desse processo também aqui, dentro desse cluster. E o outro, fornecedoras também de bens e serviços, que é aí que pega quase 80% hoje das empresas que atuam dentro da cadeia produtiva, justamente são pequenas e médias empresas que fornecem N tipo de bens e serviços, né? Como eu falei, desde a alimentação, aluguel de carros e veículos, construção civil, cabeamento, segurança, todo mundo está inserido nesse processo, dentro desse cluster aqui. Hoje, a plataforma hoje ela está em operação, certo? Você consegue acessar aí pelo esse endereço eletrônico, www.renováveis.com.br, né? Ele tem um acesso do login, que é uma área que eu vou explicar a vocês agora, que é uma parte fechada, que só permite acesso quem tem CNPJ, porque é empresa, porque ela vai contratar o serviço, né? ou adquirir ou contratar o bem ou o serviço. Então, tem um acesso aí, só quem pode nessa parte. Faz o cadastro quem tem CNPJ, mas também ele tem a parte também aberta também do sistema, que permite, por exemplo, eu encontrar empresas mais próximas ao meu parque eólico, à minha planta solar, ou minha linha de transmissão, diminuindo mais os meus custos e melhorando principalmente a minha parte logística. Então, eu consigo fazer uma análise próxima à área que eu quero, a cidade que eu quero, o estado que eu quero, e principalmente conseguir achar aquilo até 3 níveis de estratificação. Por que eu estou falando 3 níveis de estratificação? Porque se eu for detalhar, fica tão chato a situação e às vezes tão complicado, que a própria pessoa se perde no nível de especificação que eu quero do serviço ou do bem. Então, para a aberta, nós permitimos até 3 níveis de estratificação da pesquisa da informação que eu quero, ou do produto ou do bem que eu estou querendo especificar. E também eu consigo ter acesso também, quando eu faço a pesquisa, a parte de baixo aí aparece, justamente são as páginas das empresas dentro do portal, que é onde eu vou conseguir ter acesso a maiores informações do portfólio da empresa, com que ela presta de serviço, onde ela está localizada, né, qual o diferencial dela competitivo. Esse aqui é um exemplo, por exemplo, da página da empresa, onde tem as principais informações. Endereço de contato, localização, os tipos de serviços principais prestados pela empresa. Enfim, várias informações que o próprio empreendedor ele vai atualizando essas informações simultaneamente. Tem a parte de notícias também, que é importante, porque aí as empresas vão recebendo essas informações. A menina já me disse que o tempo está esgotado, muito obrigado, já atualizou, né? A parte de cursos e capacitação, porque temos parceiros envolvidos nesse processo, né? Desde aí o CTGás, temos o CERN, o FRN, o IFRN, sim, vários parceiros podem anunciar os cursos de capacitação e informação. E a parte do cadastro da empresa também, né? Que é um cadastro que a empresa faz, lembrando que só pode ser CNPJ inserido, ela marca aí qual o segmento que ela atua, e muito importante, porque após o cadastro, ele tem um prazo de 24 horas, Sérgio, para ser validado. Por quê? Porque evita que empresas, às vezes, que está querendo prestar um serviço através de um edital ou alguma contratação, que ela não tenha a especificação necessária daquela empresa está querendo. Que hoje que acontece justamente essa proliferação do mercado e muito atrapalha a cadeia produtiva como um todo na contratação do serviço. Aí temos acesso aos sistemas, né? Isso aí é tempo todo simultâneo, isso aí entra um perfil da empresa, você tem atualização todo mês. Hoje nós temos aí mais de 40 empresas hoje cadastradas dentro dos sistemas, e aí vai atualizando, tá? Cada vez que você vai cadastrando a empresa, ela vai atualizando e vai dizendo também o volume de negócios que a sua empresa gerou através do portal também.
E aí eu posso consultar as empresas, eu só consigo... Aí na consulta das empresas, eu consigo identificar ela através da estratificação, qual o tipo de, por exemplo, qual o tipo de serviço que eu quero, se é arqueologia, se eu quero certificação, coleta de resíduos, manutenção elétrica e predial, eu consigo fazer todo o nível de identificação dessa empresa e consigo chegar àquela empresa que eu quero que preste aquele serviço ou que ele fornece aquele bem muito mais rápido. E também a consulta de editais. Como eu lhe falei, só posso consultar editais e propostas daquelas que já estão previamente adequadas para a minha empresa. Se eu sou uma empresa, por exemplo, de produtos alimentícios, jamais eu vou conseguir consultar um edital, por exemplo, que está para a construção civil da parte elétrica, por exemplo. Eu não vou conseguir fazer isso, porque o sistema não me permite fazer isso. A elaboração de editais e propostas, eu consigo fazer isso em tempo muito mais rápido, e aí automaticamente eu recebo essas informações, e isso eu consigo ter uma agilidade na contratação do serviço também. E o gerenciamento dos usuários, né? Como é só são pessoas jurídicas, o próprio gerenciamento ele consegue dar níveis de autorização para cada tipo de usuário. Aquele usuário, por exemplo, se a minha empresa, por exemplo, eu tenho 3 usuários usando o portal, meu usuário A vai poder fechar um negócio, meu usuário B vai poder ofertar. Então, eu consigo gerenciar meus usuários dentro do processo como um todo, né? E quais são os próximos passos? A gente está fazendo a versão mobile para a aplicação, vamos já rodar, já daqui a alguns meses estamos já prontos, e a integração com outras bases de dados, com sistemas que já estamos conseguindo fazer e vamos rodar. Bom, essa é uma solução que a gente está trazendo, ela não é nova, mas é extremamente importante que a gente possa atuar, porque isso permite que as empresas locais aqui, do Nordeste, especialmente dentro do Rio Grande do Norte também, elas possam ter maior competitividade, principalmente as micro e pequenas empresas. E isso é importante, nós acreditamos nisso. Uma das coisas que a governadora sempre fala quando a gente recebe, Sérgio, qualquer empresa de energia, é sempre o seguinte, assim, vamos aportar aqui, vamos investir 2 bilhões de dólares. A primeira coisa da pergunta, quantos empregos vocês vão gerar? Onde essas pessoas serão contratadas? É no IF? É no Instituto Federal? Onde é? É a primeira coisa que ela pergunta sobre isso. Porque ela entende o governo do Estado que não é só o dinheiro, o volume, é a contratação, porque a gente tem um número grande, expressivo de pessoas hoje que estão com dificuldade de reposição no mercado e principalmente, nós temos extremamente pessoas qualificadas. Eu pude rodar o Brasil inteiro, já trabalhei em mais de 800 megawatts de implantação nesse país inteiro em projetos de energia. A maioria de pessoas aqui, muitos deles eu conheço, vocês que estão aqui, e muitos deles já foram meus alunos. E eu posso dizer, onde eu fui, eu encontrei o Rio Grandense. É impressionante. Fui agora, estava na China, fui visitar também uma fábrica na China, de eólica e painel fotovoltaico, tinha o quê? Tinha um norte rio-grandense também atuando lá. Então, é impressionante como nós conseguimos se adaptar a essas mudanças tecnológicas e conseguimos impor nosso diferencial competitivo. E eu acho que todas as instituições de ensino que estão aqui presentes estão fazendo a parte, juntamente com o governo do Estado, nesse processo de promoção da nossa qualificação profissional, que é o nosso diferencial dentro do Estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado a todos. O próximo palestrante a falar é o pró-reitor de pós-graduação da UFRN, Rubens Maribondo do Nascimento. Então, acho que começar agradecendo a Sérgio, né, pelo convite da UFRN estar aqui participando desse fórum e para falar de algo que é fundamentalmente a essência da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a essência de qualquer grande instituição de ensino e pesquisa, que é formar recursos humanos e gerar novos conhecimentos nessa formação. E conhecimentos e recursos humanos formados adequados à necessidade local, aonde nós estamos atendendo, mas globalizados, que a formação que nós damos aqui, ela é melhor, ou é pelo menos similar à formação que teríamos em qualquer lugar do mundo, mas preocupada com a sociedade na qual nós estamos inseridos. A UFRN, sempre que a gente faz uma apresentação, a gente gosta de mostrar um pouquinho dos números, porque eles são sempre crescentes. Qualquer que seja o indicador que a gente procure, a gente sempre vai olhar que essa curva ela é crescente. Então, a universidade que eu estudei, que Benilton, que era meu colega na mesma época, estudou, não vou dizer há quanto tempo atrás, é bem diferente da Universidade
de hoje, em tamanho, da forma como ela funcionava, da amplitude em que ela chegava, mas tem a mesma responsabilidade de formar bem e de formar olhando as questões de cidadania, de formar um profissional que consiga estar no mercado 35, 40 anos trabalhando em função daquele título, daquele papel que recebeu, que esse papel efetivamente seja muito prático. Então, hoje a universidade é sexagenária, ou seja, completamos 60 anos o ano passado, vamos fazer o aniversário de 61 anos, agora em junho, fizemos agora em junho, né, de 2019, mas com o mesmo vigor, com a mesma empolgação de um adolescente, que são aqueles alunos que entram pela primeira vez nela. Hoje são mais de 40 mil alunos matriculados na universidade, desde da educação infantil até o curso de doutorado, em praticamente todas as áreas de conhecimento. Então, nós temos cursos técnicos, nós temos cursos de graduação, nós temos cursos de pós-graduação e cursos que podem ser moldados à demanda do mercado, são as especializações. Então, quando a gente fala de curso técnico, nós temos especificamente 4 unidades: Escola Agrícola de Jundiaí, que nós vamos falar um pouquinho melhor dela por causa do parque tecnológico, a Escola de Música, a Escola de Saúde, o Instituto Metrópole Digital, que todos devem conhecer. Em termos de matrícula, de 2016 até 2019, nós representamos, nós somos a maior instituição em oferta de matrículas para o ensino técnico e tecnológico no Estado, nos diversos eixos tecnológicos que são fornecidos. São cursos de entrada normal, via vestibular, cursos financiados pelo Pronatec e por ETEC, e por outras redes e políticas que permitem a formação técnica dentro de uma universidade. Quando nós olhamos graduação e pós-graduação, que são os cursos formais, né, que precisam de autorização do Conselho Nacional de Educação, a universidade hoje tem cerca de 116 cursos de graduação, ou seja, praticamente a área de conhecimento que alguém quiser estudar encontra aqui na UFRN, e não apenas os potiguares, né, mas todos aqueles que aqui vierem e que aqui quiserem ser formados. A universidade hoje recebe alunos do Brasil todo para fazer cursos, e uma quantidade expressiva de gente de fora do Estado por conta da unificação do sistema de seleção do Enem. Em pós-graduação, são 132 cursos de graduação, envolvendo mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado. Somando isso aí, pós-graduação são 6 mil alunos matriculados, quase 400 doutores formados todos os anos e mais de 1.100 mestres, né? Fora os cursos de especialização e de aperfeiçoamento, que são cursos que rodam de acordo com a demanda, rodam de acordo com a solicitação do mercado. Quando falamos de formação de recursos humanos e desenvolvimento científico, tecnológico, gerenciamento de novos conhecimentos, a universidade não poderia deixar de abrigar e de ter no seu ciclo formativo as incubadoras tecnológicas e as empresas júniores. Então, hoje nós temos 5 incubadoras fortemente alicerçadas e formando e contribuindo para o Estado, contribuindo na pequena e na média empresa, como foi citado aqui anteriormente. Como resultado dessa política, nos últimos 10 anos, a universidade já tem 17 cartas patentes, ou seja, de produtos que foram desenvolvidos na universidade, foi solicitado ao INPI, demora 6, 7, às vezes 10 anos analisando para conseguirmos a carta patente. Precisamos começar muito rápido a transferir essas cartas patentes, ou seja, a comercializar
a tecnologia desenvolvida. A maior parte dessas cartas não são só da UFRN, a UFRN é a principal titular, mas tem empresas que depositaram juntos, que participaram do desenvolvimento. Então, formalmente, nós temos cursos de graduação, que é aquele que você entra pelo antigo vestibular, hoje o Enem, faz lá 4, 5 anos, sai com um diploma de bacharel em alguma coisa. Temos os cursos de educação tecnológica, que nós falamos aqui das escolas, que tem os cursos técnicos, cursos de mestrado e doutorado, é a pós-graduação stricto sensu, e quando a gente fala de mestrado e doutorado, nós temos uma avaliação da CAPES, que dá uma nota aos programas e uma classificação, e nós temos programas que são os mais bem avaliados no Brasil, com conceito 7, com conceito 6, em algumas áreas de conhecimento. Cursos de aperfeiçoamento e especialização são os cursos lato sensu, em que nós moldamos em atendimento a uma demanda. O curso de aperfeiçoamento, 180 horas, não é oferta normal, não é oferta contínua da universidade, tem uma demanda, se abre a turma, se forma, se tiver nova demanda, se abre uma outra turma, inclusive adequando a estrutura àquela necessidade. Assim funcionam os cursos de aperfeiçoamento e os cursos de especialização. Nós temos cursos de especialização com quase 1.000 alunos matriculados, utilizando educação à distância. Mas também temos cursos com 10 alunos matriculados, cursos, por exemplo, da área de odontologia, que a exigência é diferente, o mercado só permite que a gente forme a cada 10. Né? Mas é uma formação moldável para atender ao mercado. Precisa ser apenas a UFRN que oferta? Claro que não. Nós já fizemos muitos cursos associados ao Senai, ao CETEGAS, podemos ofertar um curso para atendimento de uma demanda específica de alguma empresa, podemos, em parceria com elas, montar um curso para atendimento a um determinado segmento. São cursos rápidos de acontecer. E transversal a tudo isso, nós aprovamos, no ano passado, o que está ali na setinha preta, né, o PES, Programa de Estudos Secundários. O que é isso? Né? São alguns eixos que são criados e que permitem que alunos de outras instituições venham fazer uma disciplina específica na UFRN ou um conjunto de disciplinas na UFRN. Alguém que está no mercado, identifique um eixo lá em que ele precisa se formar melhor, em que está sendo exigido no mercado de trabalho aquela formação específica, ele se matricula desde que haja vaga e faz 1, 2 disciplinas, ele tem uma certificação de que ele fez aquela disciplina. Ele pode escolher entre disciplinas de graduação, disciplinas de mestrado, disciplinas de especialização. Ou seja, uma formação completamente transversal e adequada à necessidade do nosso aluno, que está muito moldado às necessidades do mercado. Então, esses cursos estão abertos, acho que é uma metodologia que vai ganhar cada vez mais força, porque ele permite que você esteja constantemente antenado. Eu preciso aprender a internet das coisas, porque quando eu fiz minha graduação, eu não tinha nem internet, imagina a internet das coisas. Né? Então, você vai lá, encontra 2 ou 3 disciplinas, se matricula, recebe um documento de que você fez ali o PES. Então, isso permite que a gente tenha condições de capacitar e de formar pessoas para um mercado muito específico. Uma outra metodologia muito interessante de formação, e que eu acho que dá um abrigo muito grande ao parque tecnológico do Rio Grande do Norte, são os PRHs. Quem trabalhou na indústria de petróleo conhece muito bem, eles foram financiados pela Petrobras e pela ANP, mas ele dá um eixo de formação durante a graduação, durante o mestrado e durante o doutorado para aquele aluno. Então, eu estou fazendo engenharia mecânica, eu tenho as minhas disciplinas lá que eu tenho que fazer, mas eu posso optar por, dentro da engenharia mecânica, ingressar num PRH. Então, tem uma série de disciplinas obrigatórias e um trabalho que eu tenho que fazer na área de petróleo e gás, disciplinas e conteúdos previamente aprovados pela Agência Nacional, já está mexendo nas plaquinhas ali, pela Agência Nacional de
de petróleo, em que o aluno vai correr e, no final, ele recebe o seu diploma de engenheiro e um certificado de que, bem, eu sou engenheiro, mas eu também concluí esse PRH na área de petróleo e gás. Eu usei isso como exemplo porque nós sempre tivemos muitos PRHs em funcionamento. Quando a gente olha um ranking nacional do último que teve o ano passado, em que nós aprovamos 5, a UFRN foi a segunda instituição do país em aprovação, quando eu transformo esses valores aí, dá quase 30 milhões para os próximos 4 anos. O primeiro foi a UFRJ, que é um mecanismo que nós podemos fazer para a energia eólica. Nós temos 40 mil alunos e podemos começar a formação durante o curso de graduação deles, não apenas pegar quem já está no mercado. Então, é muito fácil formatarmos um programa que atenda às necessidades do mercado de energia eólica, nas diversas áreas de conhecimentos. Os PRH de petróleo nós temos nas engenharias, nós temos em computação, nós temos em direito. Então, de acordo com a especificidade, a gente faz uma trilha específica para que o aluno caminhe durante o seu curso de graduação. Mas, por que eu falei tudo isso? Mostrar o que é a universidade e do Parque Científico e Tecnológico Augusto Severo, que não é um parque da UFRN, é um parque do Estado do Rio Grande do Norte, que tem a UFRN como um dos seus principais parceiros. Será uma associação, então, é uma associação de direito privado. Isso permite e facilita muito a interação com o setor privado, facilita o modelo de negócios, dá a agilidade necessária para que as coisas aconteçam, mas tem o apoio de diversas instituições, em diversos caminhos. Então, temos a UFRN, a UFESA, o Instituto Santos Dumont, que talvez nem todos conheçam, mas é um instituto que está por trás do campo do cérebro, do Instituto de Neurociências, o SEBRAE, FERN, IFRN, FAPERN, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a Prefeitura de Natal, a Prefeitura de Macaíba, a Prefeitura de Parnamirim e de São Gonçalo. O que é que nós precisamos aqui? Ampliar as parcerias. Precisamos que a indústria se interesse pelo parque, que nos procure, que queira integrar o parque já no seu nascedouro, que já nasce com um prédio de 15 mil hectares, 15 mil metros quadrados, 15 mil hectares, 15 mil metros quadrados de área construída lá em Macaíba, dentro do campus do cérebro. Aquele prédio ali atrás é o campus, o Instituto Santos Dumont, onde está o Instituto de Neurociências. Nós temos acesso ao parque, temos 15 mil metros de área construída e disponível para começar a funcionar imediatamente. E nós precisamos e queremos pequenas e médias empresas apoiando o parque também. Então, o parque todo é uma área de 50 hectares, que está disponível para locação, para construção de empresas até de grande porte. Quando a salinha, o espaço que nós tivermos construído já não atender, você pode, no seu contrato, usar uma área muito mais ampla. Qual é a responsabilidade que nós temos na universidade, no parque? Garantir o apoio científico, o apoio tecnológico e a formação de recursos humanos para aquelas indústrias que estão ali instaladas. Então, a nossa previsão inicial é utilizar apenas essa parte em vermelha, que já está pronta para que o parque comece a operar. Então, a administração dá a colocar algumas empresas, alguns aceleradores, tem banheiro, tem tudo em perfeito estado, e para isso nós estamos solicitando, entregando o documento ao governo do estado para ver se a gente consegue um financiamento inicial do governo para isso. Onde é que está localizado? Ali pertinho da Escola Agrícola de Jundiaí, na realidade é um terreno que era da Escola Agrícola de Jundiaí, que foi cedido ali em Macaíba, próximo ao Parque Industrial de Macaíba, consequentemente fácil acesso ao aeroporto. Ali, antes do aeroporto, tem o Centro Olímpico de Macaíba. Então, as empresas que estão ali, as pessoas que estão morando naqueles condomínios ali perto
da Reta Tabajara conseguem chegar facilmente, conseguem ter lazer, conseguem viver ali em torno do parque, né, e na entrada de Natal, praticamente, né? Muito bem. O parque ele é temático, então tem algumas áreas que nós definimos inicialmente como sendo as áreas estratégicas, e essas áreas têm rebatimento naquilo que a universidade já definiu como sendo estratégico, em que a universidade vai focar e já está focando na formação de recursos humanos e desenvolvimento científico e tecnológico. Uma dessas áreas é energia. Energia está dentro de um tema estratégico da universidade, energia e desenvolvimento sustentável, que o ano passado nós conseguimos um edital extremamente concorrido, aprovarmos recursos para a formação de recursos humanos por meio do PRINT, recursos humanos formados no exterior, e trazer professores de renome em determinadas áreas do conhecimento. Conseguimos aprovar 27 milhões, somos a Universidade do Norte, Nordeste e Centro-Oeste que mais aprovou recursos nessa chamada, e já está em execução. Então, isso dá uma mobilidade muito grande para essa formação, faz com que o meu aluno possa trabalhar de manhã no parque e, no dia seguinte, passar uma temporada no exterior, naquele tema de interesse, de desenvolvimento que está disponível no parque. Outra área é a reabilitação em saúde, o Instituto Santos Dumont está ao lado, e também é uma área contemplada no nosso projeto como sendo estratégico para a UFRN. E a tecnologia da informação, que já tem, além de ser estratégico, já tem um parque funcionando, que é o Parque Urbano em Natal, que será integrado dentro das suas necessidades ao Parque de Macaíba. Quais são as oportunidades de termos um parque em funcionamento no estado do Rio Grande do Norte? Qual é o grande diferencial que vai fazer com que cada vez mais nós tenhamos em qualquer lugar do mundo um potiguar ou alguém que veio daqui? Eu não sou potiguar, sou paraibano, mas alguém que veio daqui trabalhando na área de energia eólica, né? Nós temos o alicerce de 3 instituições fortes, com características distintas e que se somam para formar e para dar o melhor ao Rio Grande do Norte, o IFRN, a UFESA, a UERN. Nós temos uma capacidade de atração de empresas de alta tecnologia, o próprio Parque de Tecnologia do IMD já mostra claramente isso. Em 2 anos de operação, tem uma grande quantidade de empresas incubadas, empresas que estão saindo e conseguindo se colocar muito bem dentro do mercado. Capacidade de atender a demanda empresarial, de formação, em qualquer que seja o nível. Quando a gente não tiver um especialista na universidade, a gente traz de fora, como fizemos há 10 anos atrás, quando ofertamos o primeiro curso de energia eólica em parceria com o CTGAS. Formamos 2 cursos, depois o CTGAS continuou formando cursos técnicos. Aquilo que nós não tínhamos, a gente trouxe de fora. O espaço físico já construído, desembaraçado, né, por meio do comodato e da associação que vai estar fazendo a governança do parque, a parceria de perto dos municípios e do governo do Estado. Quando eu falo da área de energia, é uma vocação do nosso Estado, sempre precisou ser, e vai por muito tempo ainda ser estratégico para o Estado do Rio Grande do Norte. Se olharmos o passado do Rio Grande do Norte sem petróleo e hoje sem energia eólica, a gente fica muito difícil de enxergar o que seria desse Estado sem esse desenvolvimento na área de energia. E, fundamentalmente, o que nós vamos conseguir com a implantação do parque é trazer recursos, trazer desenvolvimento, melhorar substancialmente a economia do nosso Estado e, como consequência, as condições de vida de todos. Então, era mais ou menos isso que eu tinha para conversar, deixar claro que a universidade está de portas abertas para moldar a formação de acordo com a demanda de vocês, mas com a exigência que nós sempre tivemos de formar bem, de formar com qualidade, de formar com defeitos, que todo mundo tem defeitos, mas com a garantia
de que fizemos e estamos fazendo o melhor sempre para o Estado do Rio Grande do Norte. Vamos passar agora a palavra ao diretor-geral do campus do IFRN, João Câmara, professor Matheus Tavares. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Agradecer a oportunidade do CERN, do Instituto Federal, poder estar participando dessa roda de debate sobre um tema tão importante, né? Nós podemos dizer que estamos no olho do furacão, né? No epicentro da produção energética eólica, maior concentração de aerogeradores por metro quadrado do mundo. Né? Para mim é um prazer muito grande estar aqui falando um pouco sobre a nossa instituição e os nossos desafios e perspectivas. Né? Eu estou no campus desde o início, ou seja, acompanhei o processo de expansão do setor eólico na região, acompanhei o processo de constituição do curso de energias renováveis, e aí, ao longo desses 10 anos, pude como nós conseguimos nos inserir nesse mercado extremamente complexo, competitivo. Bem, só contextualizar um pouco aqui, né, para quem não está familiarizado com o IFRN e com o processo, como ele se inseriu nessa dinâmica do setor eólico, né? Nós tivemos uma expansão intensa a partir de 2010, 2011, o pico foi ali 13 e 14, não é? Uma expansão que foi comandada de fora da região, do Estado, o que dificultou a nossa inserção, tanto no circuito da pesquisa, quanto da capacitação, e aqui eu falo especificamente do curso de energias renováveis. Nós tivemos um diálogo muito grande com o setor, mas mesmo assim tivemos dificuldade na montagem do curso, porque nós não conhecíamos, não sabíamos ao certo o que estava acontecendo, porque também éramos uma instituição que estávamos começando. Quando iniciou-se essa expansão, nós tínhamos 2 anos de existência, pouco mais de 30 professores, e os cursos ainda se formando. Né? Então, uma das coisas que a gente analisando hoje, a gente se interroga por que nós tivemos dificuldades para se inserir nesse contexto. Né? E aí, a gente vem da geografia, a gente procura entender esses processos. Né? A gente sabe que o desenvolvimento técnico-científico, né, com a produção de novas tecnologias, né, ela se dá e sempre se deu uma simbiose entre setor produtivo, Estado, instituições de pesquisa e ensino. Né? Não existe desenvolvimento tecnológico e econômico sem esse tripé. Né? E aqui eu já faço uma crítica aos defensores do Estado mínimo. Né? Eu não conheço nenhum país que tenha alcançado o nível mínimo de desenvolvimento tecnológico que não tenha a participação ativa do Estado, das instituições de pesquisa, instituições de ensino e do setor produtivo. Podemos analisar qualquer caso e vamos nos deparar com essa situação. Então, nós temos a situação de que as instituições de ensino em vários países que oferecem os cursos de formação de mão de obra qualificada são as mesmas que colaboram com a produção de inovações tecnológicas. Esse é o contexto que se dá ao desenvolvimento de tecnologias em todos os países do mundo, sem exceção. Né? Logo, elas conhecem a demanda do setor, elas sabem o que o setor exige, elas conhecem as especificidades. Né? Então, ela sabe que precisa de tal curso de especialização, de capacitação. Né? E é nesse contexto que o FRN se insere. Né? Em nosso caso, aconteceu justamente o contrário desse processo, né? Porque nós tivemos um setor produtivo altamente tecnificado, se expandindo na região do Mato Grande, uma região extremamente carente em termos educacionais e de qualificação técnica. O IFRN, que tinha apenas 2, 3 anos de existência, era e é a principal instituição de ensino. Né? Por isso, o desenvolvimento da formação de mão de obra qualificada foi ainda mais complexo e difícil para nós, porque nós não tínhamos aquela simbiose com o setor produtivo tão comum nos países desenvolvidos. Né? Nós não tínhamos ainda o diálogo com essas empresas. Nós estávamos começando o nosso processo.
né? Então, isso foi uma dificuldade muito grande para a nossa instituição. E quando o setor começa a se desenvolver na região, os níveis de conhecimento do setor é completamente distinto, né? Nós estávamos começando, estávamos formando o curso, tínhamos que conhecer essas demandas para poder tentar formatar um curso que atendesse, né, os nossos princípios pedagógicos e educacionais de formação de mão de obra, mas que também atendesse a demanda do mercado, né? E é nesse contexto que a gente se insere. Nós começamos o debate em torno do curso de energias renováveis por volta de 2010, 2011, e em 2012, né, nós constituímos o primeiro curso de energias renováveis do Brasil, né? E o mais curioso é que a aproximação com o setor produtivo, ela ocorre no meio desse processo de constituição do curso de energias, né? Nós nos aproximamos de empresas como GE, por exemplo, e Granite, né, para tentar compreender o setor e tentar formatar uma proposta, né, que fosse a que permitisse uma maior inserção do nosso profissional. Entre 2016 e 2017, né, nós tivemos a formação da nossa primeira turma, né, no curso tecnólogo em energias renováveis, e também tivemos dificuldades de inserir esses profissionais, porque o mercado expandindo intensamente, ele precisava de um profissional já qualificado, que já conhecesse, né, que já tivesse um know-how daquele setor. E nós estávamos acabando de constituir um curso, formando as primeiras turmas e não tínhamos isso ainda. Então, esse foi um processo lento, né, de aceitação e de inserção do nosso profissional nesse mercado. Nós conseguimos, né, as portas. O nosso trabalho começou a dar fruto, né, começamos a nos inserir nesse mercado, e os primeiros profissionais, né, foram se inserindo e sendo contratados por empresas, principalmente a GE e a Granite, que naquele momento fizeram as primeiras contratações de alunos oriundos do curso de energias renováveis, né. Essa foi a situação naquele momento de expansão. Naquele momento em que iniciávamos o processo de constituição dos nossos cursos, né, o processo caminhando e o Instituto tentando se adequar, tentando compreender como se inserir, que curso formar, não é, para atender essa demanda, não é? De lá para cá se passaram quase 10 anos. Não é? Então, nós estamos hoje em uma nova situação, né, e novos horizontes, como nós costumamos dizer, estão aí para nós tentarmos agora partir para um processo de consolidação, né, consolidar o IFRN Joncam, mais especificamente o curso de energias renováveis, o nosso carro-chefe, nessa dinâmica do setor eólico, né? Então, nós temos agora já as primeiras máquinas que foram implantadas há 8, 10 anos atrás, né, elas já vão começar a dar os primeiros processos de manutenção, né, já se calcula que um número exorbitante de máquinas precisarão, e pais precisarão de manutenção, né, e o que gera uma nova demanda de emprego. Nós tivemos no último leilão 27 novos projetos para o Rio Grande do Norte, o que dá aí aproximadamente 4,5 bilhões em investimentos no setor. Né? Nós temos novas demandas diante dessa situação, não é? Na pesquisa, no ensino, na formação de profissionais. Né? Então, todo esse processo de manutenção e de expansão de novos parques, né? Duas frentes, né? Irá exigir novos profissionais qualificados, né? E é este momento que nós estamos vivenciando hoje e já estamos em uma nova situação, né? Se naquele momento a gente começou do zero, não é, tateando ainda, não é, hoje não, hoje a gente já tem uma aproximação maior com o setor produtivo, né, com várias empresas que por intermédio de debates a gente já sabe quais são as principais demandas e estamos tentando orientar os nossos cursos para atender essas demandas, né, e também realização de pesquisa para a solução de situações, problemas que muitas vezes nos é apresentado. Então, a nossa situação hoje é diferente, né? Bem diferente. Né? Passados aí 8, 10 anos, o curso de tecnólogo, podemos dizer que ele está no processo de consolidação. A última avaliação do MEC, nós obtivemos a nota máxima, o
conceito 5. Na anterior, na primeira, tivemos o conceito 4. Né? Estamos participando ativamente, né, do Energif, do MEC, que é um programa voltado para as energias renováveis. Nós estamos especificamente com energia eólica e também com fotovoltaica, né? Inclusive replicando e ajudando na construção dos cursos de especialização do Energif. Né? Então, nós poderemos, se tudo der certo, até o final do ano, ser o primeiro Instituto Federal do Brasil a ofertar um curso do Energif, né? A possibilidade de participação no Parque Tecnológico. Né? Nós estamos, a partir do setor eólico, né? Costurando a participação do Parque Tecnológico. Recentemente, pouco mais de um mês, inauguramos o nosso Centro Tecnológico em Energia Eólica, né? que hoje é o CT de energia eólica, que está com 2 frentes, né? Uma em projetos de P&D, na área de energia eólica especificamente, e outro na qualificação, com cursos FIC e o primeiro curso de especialização do Instituto, né? Que é uma especialização em operação e manutenção de parques eólicos, que nós vamos ofertar a partir desse ano já. Né? Nós vamos fazer em módulos, né? Certificamos em módulos, cada um desses módulos constitui uma disciplina na qual nós podemos fazer a certificação em separado, né? E o discente, o aluno que concluir, que fizer todos os módulos, será certificado como especialista. Então, ele tem 2 caminhos a seguir. Ele pode fazer os módulos em separado, ou ele pode fazer o bloco total e requerer o seu título de especialista em operação e manutenção de parques eólicos, que é um curso pós-técnico. Né? Então, é um curso da parceria com o Energif, provavelmente será o primeiro do Brasil, da rede. Né? E é dentro desse contexto, né, a partir dessas novas áreas de atuação, né, que nós nos inserimos nessa nova dinâmica. Agora, já conseguindo dialogar plenamente com o setor produtivo, né, coisa que no início, né, nós tivemos dificuldades, né, mas com o desenvolvimento do nosso trabalho, dos primeiros projetos de pesquisa, da inserção dos primeiros profissionais, nós conseguimos uma inserção nesse mercado extremamente competitivo, né? E que eu acredito que ainda terá muitos anos de expansão no Rio Grande do Norte. E, ao mesmo tempo, surgirá os primeiros processos de manutenção e de troca disso, que também exigirá mão de obra qualificada. Só que, dessa vez, a gente está mais preparado para atender essa demanda. Né? O pessoal do Centro Tecnológico está aí, o pessoal do curso de energia está aí atrás. Quem quiser mais informações, procura. Né? Eles estão aí disponíveis. E eu finalizo aqui minha fala. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Então, pela ordem, agora é a Lidiane Esteves, do SESCOP. Boa tarde a todos. Bem, estou hoje representando o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Norte. Nós estamos com o curso, a primeira turma de técnicos em sistema de energia renovável. Bem, o SESCOP, ele é parte integrante do Sistema S, ele faz parte do Sistema S. Nós somos responsáveis pelo cooperativismo. E ele também integra o Sistema OCERN, é a Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Norte. É uma representação institucional das cooperativas. Então, a nós compete organizar, administrar e executar a parte de formação profissional, promoção social dos colaboradores, dirigentes e familiares das cooperativas e também o monitoramento dessas cooperativas. Nossa missão é promover o desenvolvimento do cooperativismo de forma integrada e sustentável, por meio da formação profissional, da promoção social e do monitoramento das cooperativas, respeitando sua diversidade, contribuindo para a sua competitividade e melhorando a qualidade de vida dos cooperados, empregados e familiares. Nós fomos criados em 1999. E nós buscamos sempre incentivar, qualificar os cooperados, os dirigentes e os empregados e os familiares das cooperativas. Bem, e como chegamos no curso técnico em Sistema de Energias Renováveis?
foi uma gestação de 2 anos. E, tendo em vista o potencial energético do nosso Estado, como está sendo discutido durante todos esses dias aqui no fórum, percebemos a necessidade de uma demanda de profissionais qualificados para estarem nessa área, devido a essa expansão de projetos de instalações e geração de energias renováveis no Estado. Então, nós buscamos qualificar profissionais para estar atuando e atendendo a essa demanda que está surgindo e que, provavelmente, com a expansão dos projetos de instalação de tanto energia eólica como energia solar, vai necessitar de profissionais capacitados nessa área. Bem, o objetivo do nosso curso é formar profissionais capazes de compreender o processo de produção, transmissão e distribuição de energia elétrica por meio das fontes renováveis de energia, e, dessa forma, realizar atividades de especificação, projeto de implantação, operação e manutenção dos sistemas que utilizem tais fontes. O nosso curso ele tem uma duração de 18 meses, é um curso presencial, a turma ela funciona de segunda a sexta-feira à noite, parte da noite. Tem uma carga horária de 1.229 horas. E o nosso público são cooperados, dirigentes de cooperativas, e também abrimos para a comunidade em geral. A nossa matriz curricular ela compreende tanto disciplinas na área de energia eólica e solar, que é o nosso foco, projetos, montagem e manutenção dos sistemas, e também tem um diferencial que nós incluímos o empreendedorismo, incluímos também cooperativismo, além de outras disciplinas como qualidade de vida, ética, segurança no trabalho e outras disciplinas afins também. E, no final, é feito um projeto integrador para a conclusão do curso. Bem, mais detalhes, mais informações do nosso curso, vocês poderão acessar o site do SESCOP, www.sescoprn.coop.br. Nós estamos com uma turma em andamento, com previsão de abrir uma nova turma para o início do ano que vem. Os interessados podem estar fazendo uma pré-inscrição que está disponível no site do SESCOP. E qualquer informação a mais também pode estar entrando em contato conosco por telefone. Muito obrigada. Agora sim, com a palavra, o Benilton Medeiros, do ISE Senai. Bom, boa noite a todos, né? Meu nome é Benilton, eu estou aqui representando o Sistema Indústria, o Sistema Fierne aqui no Estado, né? Eu sou assessor técnico do Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis e do Centro de Tecnologia do Gás de Energias Renováveis, que são as nossas unidades especializadas em energias renováveis, né? Esse tema de energia eólica, e quando a gente olha o tema dessa mesa aqui, quais são os desafios da capacitação e contratação local, né? Esse é um setor que demanda muitos serviços, muitos profissionais, mas a gente observa que tem muita gente de fora, né? Muitas empresas especializadas vindo de fora, muitos profissionais que vêm tanto na fase de implantação como na fase de operação, sobretudo aqueles melhores postos de trabalho, muitas vezes são ocupados por pessoas que são fora do nosso Estado. E esse é um tema que vem incomodando bastante o Senai, né? A gente vem procurando postular algumas ações que possam contribuir para amenizar essa realidade, né? Hoje a gente tem como pressupostos, né, que traçam as nossas linhas de atuação para os próximos anos. A gente vê de forma muito clara que a energia eólica ela deve ter uma forte expansão de energia eólica onshore ainda no Brasil, né? A gente tem muitas regiões aqui no Nordeste, com base naquele mapa eólico que está traçado, que já tem algum tempo, que precisa de uma atualização, mas ainda assim tem regiões que não foram exploradas. A gente vê agora essa abertura da exploração lá no Piauí, né? E nas regiões que já estão mais consolidadas, como é o caso do Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia, a gente vê agora com essa regulamentação da produção híbrida, né, da geração híbrida, um novo ciclo de desenvolvimento. Então, a gente vê aí oportunidades nessa área. A gente está tomando isso como uma premissa. A gente vê também uma atuação ainda preliminar, mas com grande potencial de crescimento de geração offshore.
Isso é um campo completamente novo, né? A gente tem isso não só aqui no Brasil, mas no mundo também, é um processo relativamente novo. Então, é uma coisa que está no nosso radar, a gente já está começando a desenvolver atividades nessa área também, né? E uma outra coisa que a gente tem como premissa, né, é que muito se fala, e eu acho que acredito nesse fórum deve ter sido tocado várias vezes, sobre a temática da indústria 4.0. E a indústria eólica sobretudo, talvez, dos poucos setores industriais aqui do Brasil que a gente tem a atuação sobre a ESD, né, sobre os conceitos do que a indústria 4.0 preconiza. Então, a gente está com essas 3 premissas que norteiam as nossas ações. E, nessa perspectiva, né, esse setor de eólica, em especial, é um setor tão importante que a gente já vem trabalhando, enquanto Senai, há mais de 10 anos, com ações efetivas nessa área. Acho que talvez a primeira grande marco tenha sido a mudança de atuação do então Centro de Tecnologia do Gás, que era um centro do Senai, referência a nível nacional na área de gás natural, e ele passou a incorporar a parte de energias renováveis. Então, em 2009, nós mudamos de Centro de Tecnologia do Gás para Centro de Tecnologia do Gás e Energias Renováveis. Essa mudança implicou aí na incorporação de uma equipe com mais de 15 a 20 pessoas naquele momento, que, em muita parte, contribuiu para hoje o que é a realidade da energia eólica aqui no Rio Grande do Norte e na região Nordeste. Muitos daqueles estudos que são feitos previamente à instalação de um parque eólico, campanhas que demoram 2, 3 anos, foram feitos com apoio da nossa equipe, né? A gente tem uma equipe técnica que trabalhou no monitoramento lá daquelas torres anemométricas, que fazia a interface com a EPE para dirimir aquelas dúvidas, para que as campanhas pudessem ser aceitas pela ANS. Então, esse é um setor que tem muita importância para a gente. Mais recentemente, no ano de 2017, nós criamos aqui uma unidade que nós chamamos de Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis. Esse projeto, Instituto Senai de Inovação, é um projeto a nível nacional do Senai. Ele contempla 26 unidades de referência, unidades avançadas, que contam com mestres e doutores nas suas equipes, e que trabalham pesquisa e desenvolvimento daquilo que vai ser a indústria do amanhã, mas trabalha também a formação de alto nível daquelas pessoas que vão precisar estar capacitadas para essa indústria do amanhã, né? Então, aqui no Estado, até pela sua potencialidade, o tema que foi escolhido para ser um Instituto de Inovação foi o de Energias Renováveis, né? E hoje, passado aí 2 anos, a gente começou lá no primeiro ano, o nosso colega Antônio Medeiros, que não pôde estar aqui, praticamente sozinho, iniciando as atividades do ISE. Hoje a gente já tem uma realidade, a gente chama de ISE, R, né? No Senai tudo é nomenclatura. Então, o ISE-R hoje já é uma realidade. Nós temos 22 pessoas atuando na nossa equipe do ISE. Nós temos, numa carteira de projeto, entre projetos aprovados em fase final de negociação, mais de 10 milhões em carteira. Então, isso já é uma realidade, né? Na área de educação, que é um dos pontos que a gente pretende tratar aqui nessa mesa, né, o CTGás, que é o nosso braço educacional dentro do sistema Senai para energias renováveis, já vem atuando também desde 2012, acho que desde 2010, na parceria com a universidade, onde a gente fez 2 turmas de especialização, né, de nível superior, né? E foi uma parceria muito bem sucedida, mas o mercado sinalizou fortemente que ele precisava de especialistas a nível mais operacional. Então, em parceria com a Alemanha, nós mandamos uma equipe lá para a Alemanha, onde a gente viu como é que os alemães faziam a formação para aqueles supervisores, para as pessoas de nível mais operacional, num nível pós-técnico, em energia eólica. Nós formulamos um programa
que hoje é extremamente exitoso. A gente já tem, acho que está na 17ª ou 18ª, Luciana, nossa colega que é a coordenadora dessa área. Estamos na 17ª turma, já passaram por nossos assentos mais de 900 pessoas, muitos que estão hoje empregados em várias empresas, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas como em outros estados também, onde a energia eólica chegou. Vieram para esses nossos cursos pessoas não só aqui do Rio Grande do Norte, mas do Nordeste inteiro, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, São Paulo, do Brasil inteiro, né? Oi? Da Bahia, mas Bahia é Nordeste, né? Oh, desculpa, do Nordeste e da Bahia também, né? Então, são programas que a gente desenvolve, né? E que tem apoiado, aí sim, o desenvolvimento do setor eólico, né? No momento, hoje, a gente está com novos projetos. A gente tem aí, o CETEGAS deve passar por uma grande reformulação. A gente conseguimos aprovar recentemente um projeto de modernização que prevê investimentos aí de mais de 7 milhões nessa unidade, onde boa parte desses investimentos vão estar alicerçando capacitações que são voltadas para o setor eólico, né? Nós estamos adquirindo agora um simulador de eólica com uma empresa chamada Alton, que consegue simular todas as atividades de um aerogerador, onde a gente consegue colocar alta intensidade de vento, para ver como é que se comporta uma parada, para quem vai estar trabalhando no supervisório, ver os diferentes comportamentos. É uma simulação muito real do que se encontra na prática. A gente tem também, junto com esse conjunto de investimentos, a gente vai estar instalando os primeiros cursos de nível superior aqui do Estado, onde a gente tem, a princípio, previsto o lançamento de 2 cursos de engenharia mecânica e engenharia elétrica, que, diferente dos demais cursos de engenharia que são realizados aqui no nosso Estado, também por várias universidades e por algumas faculdades também, a gente vai tentar trazer esse DNA que o Senai tem nas suas capacitações, que é essa sua forte integração com o mercado. Então, hoje, a maior parte dos nossos cursos, quem já passou por nossas cadeiras, sabe que a gente procura reproduzir ao máximo aquilo que ele vai encontrar dentro da empresa. E, nessa perspectiva, a gente quer trazer para esses cursos de nível superior a oportunidade de uma integração muito forte com o setor produtivo. Então, a gente quer trabalhar bem esses conceitos de sala de aula invertida, onde a gente quer trazer problemas reais do setor de energia aqui no Estado, né, para que possam ser temas de estudo para esse engenheiro, para que esse engenheiro comece a sua formação sabendo o que é trabalhar em equipe, uma equipe multidisciplinar, o que é congregar conhecimentos. Então, a gente está apostando muito, estamos muito confiantes aí de que a gente vai estar podendo contribuir para aquelas pessoas que querem ter uma formação de engenharia muito mais próxima da realidade, né? As universidades, hoje, pelos programas que elas têm estruturados, ele tem uma formação muito genérica, que é muito importante e muito aplicável em muitos casos. Mas a gente vai tentar pegar esse nicho que seja específico para quem deseja ter um acesso mais fácil dentro do setor produtivo, né? A gente também está montando um centro de capacitação de segurança, que vai ter um foco muito grande na certificação GWO, né? Que é a certificação que atesta a capacidade das pessoas que trabalham no setor eólico de estar preparadas diante das dificuldades de segurança que esse setor impõe. Trabalho em altura, como fazer resgates, né? Esse centro de capacitação vai ser o maior centro que a gente tem notícia aqui na região Nordeste. Ele já deve estar em funcionamento, a gente acredita que no segundo semestre de 2020, esse é o nosso planejamento. E ainda para quem é do setor de operação eólica, a gente está concluindo a aquisição de um túnel de vento, que vai estar dando suporte às atividades de pesquisa do Instituto de Inovação, mas que também vai estar permitindo a certificação
de anemômetros. Hoje, uma coisa que tem um valor extremamente elevado, que precisa ser feito no exterior e que não tem aqui, nem aqui no Brasil, né? Então, são essas estratégias que o Sistema Fierne, a partir das ações do Senai, né, por meio do CTGás, ER e do ISE-ER, do Instituto Senai de Inovação e Energias Renováveis, propõe para o mercado. Espero aqui que a gente possa ter contribuído com vocês, né? O nosso site é www.ctgaser.com.br e lá vocês podem ter o nosso contato e buscarem maiores informações. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Agora, para o superintendente do SEBRAE, José Ferreira de Melo Neto. Queria cumprimentar todos, cumprimentar a mesa, todos parceiros nossos, tanto o CERN, SEDEC, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Cada vez que eu vejo o Instituto Metrópole Digital, eu fico mais animado, e quando eu vejo aí o que a gente vai poder fazer em Macaíba, mais ainda, né, professora? O IFRN João Câmara, que também é uma instituição com quem a gente tem uma grande aproximação, via lá o Turma do Mato Grande, o SESCOP, professora Viviane, e o nosso amigo Benilton, que é da Federação das Indústrias. A gente, do ponto de vista de capacitação, parece que a gente está bem, né, na fita, né, Hugo? Eu acho que a gente tem a gente teve a oportunidade de ouvir aqui diversos depoimentos, né, de ou quem já está muito bem estruturado ou quem está se estruturando, né, dessa questão da área da capacitação. Acho que o grande desafio, não é, o que instiga é a parte da contratação local, né? E aqui eu vou passar rapidamente algumas informações sobre potência instalada em operação no Brasil: 614 parques, 152 no Rio Grande do Norte, 51 parques em construção, 2 no Rio Grande do Norte. Potência contratada, nós temos aí 4 mega, né, operando no Rio Grande do Norte. Isso é mais do que o Belo Monte, não é? Não é? Eu acho que esses dados já foram passados aqui, esses dados são do próprio CERN, né? Temos aqui também número de parques por estado, não é? Os pessimistas, né, falam sempre que tem a Bahia, né, que nós vamos deixar de ser os campeões. A Bahia é maior do que a França. A Bahia é maior do que a França, né? A gente conseguir liderar a produção de energia eólica no país, no estado, dos menores estados da federação, é um feito. Não apenas da nossa capacidade de fazer projeto, de atrair investimento, mas sempre, principalmente com as nossas condições maravilhosas, né? Aí a gente o SEBRAE tem trabalhado com dois vetores, né? A questão da cadeia de fornecimento e um outro, que são os negócios de impacto, que é o que eu vou me ater mais aqui. Em relação à cadeia de fornecimento, eu vi e participei ainda, não com a atenção que eu devia, não é, de algumas reuniões com o Hugo. Realmente, Hugo, eu acho que a sua presença na Secretaria de Desenvolvimento, né, essa possibilidade do que você falou, da gente retomar os investimentos por força da maturação dos parques, né, o desafio dos novos parques que vão advir em função dos leilões, essa questão da produção híbrida. Como é que você chamou, que eu me esqueci? Repotenciação das máquinas em operação, que eu estou chamando de retomada, né? E eu acho que isso tudo justifica assim, uma nova aproximação para a gente potencializar essa rede de renováveis. Nós temos uma experiência muito boa na área de petróleo e gás, que o pessoal do CERN conhece bem, que é um projeto com a Rede Petro, em Mossoró, com o empresário de Mossoró, que possibilitou que a gente se defendesse aí
dessa crise imensa que o petróleo onshore no Rio Grande do Norte teve nos últimos 5, 6 anos. A nossa produção na área de onshore foi de 38 mil barris dia no mês de julho. É uma coisa assim, ridícula em relação ao nosso potencial, mas nós estamos retomando. Já foi dito aqui que estão chegando 2 novas empresas. A gente vai, provavelmente, se tiver 8 ou 9 operadores independentes fortes na área, a gente retoma, volta a produzir 100 mil barris dia, né? O que significa uma grande notícia para a economia do Estado. Esperamos também, né, a gente sabe, tem acompanhado o esforço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico no sentido de atrair indústria. Não é concebível, não é aceitável que a gente, com essa estrutura toda, não tenha grandes unidades industriais instaladas no nosso Estado. Isso aqui é uma parte de encadeamento produtivo que eu vou pular, e aí eu vou falar um pouco sobre os negócios de impacto social. Quando o BNDES estava atuando firme na concessão de recursos, o BNDES meio que obrigava as empresas eólicas que tomavam recursos no banco a tomar também recursos numa linha de que é chamada de subcrédito C, que em percentuais que variavam entre 0,5% e 1,5% do valor do financiamento, para trabalhar na área social, digamos assim, na área de empreendedorismo, na área de geração de negócios no entorno. Como a gente sabe, são investimentos altíssimos, sofisticados do ponto de vista de tecnologia e inovação, que se instalam em lugares deprimidos, de baixíssimo IDH, né? Além de que você não tem uma resposta do ponto de vista de geração de fiscal, né? de receita fiscal considerável, né? Então, eu acho o BNDES tinha muita sabedoria quando implantou esse tipo de operação. Essa migração de recursos com o recurso do FNE via Banco do Nordeste nos dá aí mais argumentos. Utilizar recursos do FNE para trabalhar as áreas deprimidas é uma coisa que faz todo sentido, e nós temos trabalhado nessa linha. Então, nós tivemos aí diversos projetos com essas 4 grandes empresas, CPFL, Voltalia, Brookfield e EDP. De formas diferentes e com recursos diferentes, como a gente vai ver, apoiaram e nos contrataram o SEBRAE para fazer trabalho na área de empreendedorismo, de geração de negócio no entorno dos projetos de eólica. Foram 690 famílias beneficiadas. Aqui eu já falei, não é, como é que funcionou. O BNDES financia as empresas de eólica. As empresas, elas, às vezes, têm estrutura própria para fazer a intervenção, às vezes fazem através de compliance, e o fato é que eles nos contratam, né? Alguns nos contratam muito entusiasmados com o trabalho que a gente faz, e outros nos contratam assim, vou chamar o SEBRAE e entregar isso a ele, não quero mais saber não, entendeu? Porque aí eu não corro o risco de amanhã aparecer nas páginas e tal, né? E a gente desenvolve os programas e projetos, né? Os parceiros eu já falei, né? Nós tivemos 2 contratos com a Voltalia, em Serra do Mel. Uma das restrições da operação é que a operação tem que se dar necessariamente no entorno dos projetos, né? Isso às vezes localiza de forma demasiada os projetos em determinadas regiões. A gente fez lá um trabalho em Serra do Mel, na área de piscicultura e de apicultura, né? Apicultura é dos segmentos econômicos fortes da nossa Serra do Mel. A gente sempre vai em cima de identificar, né? Identificar projetos de grande potencial ou seguir a linha normal de atividades em segmentos econômicos, que são os segmentos que já vêm sendo contemplados nas regiões, né? Tivemos um outro contato
3 contratos com CPFL, aí ele já tem uma própria estrutura, 200 beneficiários no município de João Câmara e Parazinho. Aí a gente aqui começa a concentrar as coisas no Mato Grande. Né? Tivemos, em relação à CPFL, são 4 grandes linhas, não é? Um projeto na área de bolos e doces, melhoria da cadeia produtiva de bolos e doces na comunidade atingida de Arribão. Um projeto de reciclagem, muito interessante, uma comunidade, uma associação chamada Acapord, que está funcionando e faz coleta seletiva e reciclagem em João Câmara. Não é isso, professor? Um outro projeto de mel na região dos municípios de São Miguel do Gostoso, Touro, João Câmara e Parazinho. Né? Inclusive, um muito bacana, que espero que eles tenham colocado a fotografia aí, que é lá com o pessoal do Joca, né, professor? Joca, jovens apicultores do Cabeço, que não é nem apicultura, é meliponicultura, é abelha sem ferrão, e o produto que eles estão fazendo não é um produto, é uma especiaria, é uma coisa espetacular. Um outro projeto de agricultura familiar com a Brookfield, também em João Câmara e Parazinho, né? E um contrato grande, com a EDP, né? Também em Jandaíra e em Parazinho. Aí isso aqui é produção agroecológica integrada e sustentável. Isso aqui é um projeto que funciona em áreas deprimidas com 1 hectare, né? Isso é produção agroecológica que possibilita a participação dos produtores em feiras. São 60 produtores rurais atendidos na região. E o projeto Sertão Empreendedor, que é um projeto do SEBRAE, que o SEBRAE atende 500 no estado todo e atende especificamente, por encomenda da EDP, esses 60 produtores em Jandaíra e Parazinho. Não é? Aqui nós temos alguns resultados, não é? Essas feiras agroecológicas acontecem no estado todo, não é? As pessoas se sustentam participando dessas feiras agroecológicas. Nós conseguimos também potencializar o acesso dessas comunidades aos programas de políticas públicas, PA e PNAE, né? E inclusão dos produtores nas cadeias de valor. Né? Isso aqui é uma foto da feira agroecológica no município de Jandaíra. Essa feira agroecológica não existiu durante o projeto, não. Ela continua existindo toda sexta, todo sábado lá em Jandaíra. Né? Acesso a tecnologias sociais, isso aqui é o município de Pereiros, em João Câmara. Né? Aqui também, isso aqui é um exemplo bastante exitoso. Esse casal entrou na questão da avicultura, né? Avicultura caipira, de aves caipiras, e andou produzindo até 1.500 ovos por mês. Não é? Também, esse aqui é o que eu falei, que é a Acapord, que é um posto de coleta, funciona de uma forma bastante exitosa na cidade de João Câmara. Aqui é o mel de Jandaíra, que eu falei, é o Joca, jovens do Cabeço. É o que eu falei, amigo, que isso aqui é uma especiaria, certo? Como é o nome daquele? Alex Atala, esteve aqui com a gente, né? E ele é o mel que ele utiliza, né? Por acaso, hoje antes de vir para aqui, eu almocei lá na Totóia, né? Que foi onde Alex Atala jantou da última vez que esteve aqui. Quando Alex Atala esteve aqui, perguntaram a ele se ele queria ir para o restaurante cheio. Ele disse: eu queria conhecer a Totóia. Né? E ele cozinha com o nosso mel de Jandaíra. É isso, pessoal. O SEBRAE é à disposição de todos. Um prazer grande participar. Viu, Hugo? E aí, Hugo, voltando aqui ao início da nossa conversa, da nossa fala, o nosso desafio é muito grande, Hugo. A sua presença lá, o momento de retomada do processo da produção, né, de energia eólica, com essas três variáveis positivas que vem aí, tá certo? Exigem que a gente tenha um empenho maior
no processo do desafio da contratação local. Muito obrigado. 80 perguntas que eu contei, a parte positiva é que elas se resumem e dá para a gente responder com 2 ou 3 às 80. As perguntas, tirando algumas específicas, que eu vou deixar para o final, as perguntas todas, e aí, para a mesa, quem quiser pedir a palavra para falar primeiro, fala, senão a gente sorteia um, né? As perguntas têm a ver com o seguinte: quais os programas de estágio, quais as perspectivas para os jovens que estão começando, que saem, que não têm experiência, em especial o pessoal de engenharia de energia que está por aí, né, perguntando qual a colocação, quais as perspectivas. Então, elas se reúnem todas em torno desse mesmo tema. Como é que o jovem, que não tem perspectiva, acessa um programa de estágio de uma empresa ou é contratado por uma empresa, dado a sua pouca experiência. E tem algumas perguntas para o pessoal do IFRN, da Universidade Federal, se alguns cursos daqueles, sobretudo de eletricista, são prestados em EAD ou semipresencial. Mas o grosso das perguntas são em torno das oportunidades. Quem quer ser o primeiro a responder na mesa? Na verdade, porque essa pergunta é bem comum. Todas as palestras que eu vou, todo mundo pergunta isso, né, Luciana? Inclusive, nas próprias aulas que a gente dá com os alunos, na Unip, na UFRN, que eu dou os alunos na área de energia, implantação e operação de projetos eólicos, eles sempre fazem essa pergunta. Aí eu vou usar o meu caso, como sempre. O nosso grande erro, normalmente, principalmente quando os jovens são capacitados, tanto para o IF, o UFRN, o que for, qual das instituições, é que a gente sempre bate na porta, quer bater na porta de uma empresa grande, numa Vestas, numa Volben, né, numa GE grande. Essas empresas, você tem que entender como é a dinâmica do mercado, muitas vezes. Essa empresa ela tem uma certa dificuldade de tempo de formar o profissional e capacitar aquele profissional, pelo tempo até dos contratos dela, que são extremamente exíguos, o prazo delas. Então, tem toda uma dificuldade em relação a isso. Mas, mesmo assim, elas continuam fazendo. Mas a grande parte hoje responsável pela contratação de mão de obra especializada são nas pequenas e médias empresas que prestam serviço. Essas empresas, uma Sim da Vida, que está atuando no mercado aí, N empresas que hoje atuam só na prestação de serviço. E o que elas terminam fazendo, na maioria das vezes? Que é a chamada predação normal de mercado, entendeu? Ou em outros nomes, como o pessoal chama, prostituição de mercado. Infelizmente, porque nós vemos um modelo capitalista. Às vezes, a empresa pequena, como aconteceu comigo, a empresa investiu comigo 2 anos e meio na minha formação. Eu prestava para uma empresa grande. Minha empresa prestava serviço para a Volben. Isso. O que aconteceu? Depois de 2 anos e meio, a empresa pegava, viu que eu era capacitado, tudinho, eu vou pagar seu passo. Pago um valor a mais para você, você sai da empresa e vem trabalhar comigo. E foi assim, e é assim que acontece no mercado. 80% das empresas, 80% das vezes você entra no mercado por empresa de pequeno e médio. Por quê? Porque ela tem essa questão de, como o ciclo é muito rápido para elas têm que fazer essa capacitação o tempo todo e está pulverizando em várias obras, vários projetos aqui na Bahia, no Ceará, em Pernambuco, Rio Grande do Sul, Piauí. Então, é muito comum fazer isso. Mas não quer dizer que uma empresa grande ela não vai contratar. Ela contrata, sim. Principalmente as empresas que têm centros de manutenção. Por quê? Porque ela tem que também capacitar a mão de obra dela mesma na própria tecnologia dela. Então, é comum você procurar. Se eu fosse procuraria as empresas que têm centro de manutenção. Né? Você hoje tem Volben, você tem a própria GE, você tem a Vestas, aqui em Parnamirim, aqui, o centro dela de peça, distribuição e componentes. E agora o novo centro dela de formação dela, de capacitação, é aqui em Parnamirim, ali do lado. Então, você tem que procurar essas empresas. E aí, depois, o próprio nível de qualificação profissional. E outra coisa também, além do nível de formação, também são alguns diferenciais que a gente tem que lotar. Uma das coisas é o seguinte, é a capacidade também de, pelo menos, você falar um outro idioma. Isso aí é fato. De todas as seleções que a gente participa, que eu ajudo, junto a ele, é impressionante como a questão do idioma faz uma grande diferença.
Embora que nós tenhamos já uma questão de ter a grande maioria que trabalha no setor são brasileiros, hoje atuando aqui dentro do mercado, mas, inevitavelmente, às vezes os manuais, às vezes os calls que você fala, você está falando com um centro de manutenção que está no Canadá, às vezes na Índia, em Bangladesh, os caras falam inglês. Então, um diferencial também, a questão da língua também, inglês é muito importante. E o outro é o tempo todo a certificação e o tempo todo você se capacitando. Quando você entra no setor, você nunca deixa de estudar. Sempre todo você tem que estar se capacitando, se formando o tempo todo. Eu me capacito o tempo todo, me formando, nunca paro. Então, o tempo todo eu só me reciclando sobre esse processo. Só complementando, né? Eu ia citar exatamente o final da sua palavra aí, a questão da capacitação. O que a gente pode dizer lá no Senai é que, por exemplo, boa parte dos alunos que passaram por essa especialização, que eu citei na minha fala, que já está na 17ª turma, eles é um curso de especialização pós-técnico, ou seja, para quem concluiu o ensino médio, mas eu estou fazendo essa turma atual, e na minha turma, que tem mais de 50 pessoas, eu digo que tranquilamente tem mais de 25 engenheiros. Engenheiros mecânicos, civil, elétrico, porque para você acessar o mercado, é como ele falou bem, é o degrau. Tu tem que começar no primeiro degrau. E, muitas vezes, os cursos de nível superior te formam para atuar em posições mais estratégicas. Mas, para você pegar o primeiro degrau, esse conhecimento, essa habilidade de estar trabalhando na estratégia, muitas vezes não é o conhecimento necessário. Então, às vezes, você tem que voltar, né, e adquirir conhecimentos num patamar um pouco mais baixo, para que você consiga acessar e aí ascender dentro da tua carreira. É só um reforço, que você falou bem, mas reforçando. Só complementar o final da pergunta. Os cursos de graduação, nós temos presenciais e à distância, as especializações também presenciais e cursos à distância. Mestrado e doutorado são presenciais. Temos apenas um curso autorizado à distância, mas não se aplica aqui à área de energia eólica. E o PES, são esses programas transversais. Hoje, os que temos aprovados hoje são cursos presenciais, mas não existe nenhum empecilho de fazermos cursos à distância ou semipresenciais. Nossos cursos, do ponto de vista, são presenciais, são à distância, né? Os cursos que nós temos hoje, né, todos são presenciais, não é? O técnico integrado em eletrotécnica e o subsequente, e o curso de energias renováveis, o tecnólogo presencial, não é? E nós estamos finalizando a formatação da nossa especialização, não é? Tínhamos uma dúvida se colocávamos à distância ou não, acabamos optando por ser presencial, não é? Uma série de fatores nos levaram a isso, então todos os nossos cursos são presenciais. E do ponto de vista da inserção desses profissionais do mercado, não é? Eu respondo essa pergunta todos os dias, que todos os dias meus alunos me perguntam como é que nós vamos fazer para estreitar as parcerias com as empresas, para iniciar em estágios e isso avançar para um nível maior de contratação. Não é? Além do que foi já colocado aqui, não é? Eu procuro sempre dizer que não podemos só procurar as grandes empresas, não é? Que são assim, tem um fetiche muito grande pelas grandes empresas, as que atuam na região e as que têm o maior contato com nós, que é a própria GE e o braço da GE, a antiga Granite, hoje Fieldcore, né? E a Volben, são aquelas que a gente tem uma relação de maior proximidade, né? A gente sempre incentiva a abrir novos horizontes e tentar construir do primeiro degrau, como você colocou, não é? A gente sempre procura abrir esse leque de possibilidades. É um primeiro conselho que a gente sempre dá. Além do inglês, né? Isso é fundamental. Eu recebi, certa vez, uma demanda de 2 técnicos de eletrotécnica, mas antes de solicitar isso, a primeira pergunta foi: fala inglês? Não falava, infelizmente. Então, a gente acabou não tendo como dar andamento nessas contratações. Então, o inglês, nessa área, é fundamental. E pelo que a gente já está conseguindo detectar no mercado, o espanhol vai ficar muito importante, porque a GE, por exemplo,
está com centro de... Já está substituído. Já está? É o mandarim agora. É o mandarim. Sim, não, é o mandarim. E, logicamente, mas a GE já está com uma exigência, a GE e a Fieldcorp, seus profissionais, que eles também falem espanhol, porque eles estão com centro de manutenção e operação, acho que no Uruguai, na Argentina, alguma coisa assim. Então, nós já... E agora o mandarim também. Né? Então, o idioma é fundamental. Né? E, no nosso caso, uma das coisas que tem sido o diferencial é a parte empírica, a parte prática. Não é? As nossas últimas contratações, que foi também na GE, não é? Agora tem um pouco mais de um mês, nós acho que inserimos 3 alunos de uma turma de 6 recém-formados, não é? Na GE ou na Fieldcorp, não é? Então, eles já começaram numa grande empresa, não é? O diferencial deles foi a parte prática, não é? A parte prática eles foram... Eu tive acesso, conversei com os avaliadores para saber o que é que estava indo bem, o que precisava, né? E assim, a unanimidade foi a parte prática deles, que eles tinham uma parte empírica da coisa muito grande, não é? Foi o grande diferencial. Então, uma coisa que a gente sempre toca na tecla, frisa bastante, é a parte laboratorial, a parte empírica, a parte presencial, né? O conhecimento dos parques, isso é importante, né? Então, esse foi um grande ponto. E outro ponto que assim, é até curioso, a gente fala, não, temos que procurar começar de baixo nas pequenas empresas, mas hoje a maioria dos nossos alunos eles não estão em pequenas empresas. Todos assim, estão, assim, os que a gente tem mapeados, né, a maior parte deles, eles estão nas grandes empresas, né, Vestas, GE, Fieldcorp, Volben, né, felizmente. Mas, assim, exatamente. O outro ponto é que todas elas têm centros de manutenção, e isso é uma variável extremamente importante e que nos próximos anos se tornará mais importante ainda por tudo aquilo que nós já colocamos. Então, se eu fosse assim, apontar um curso de especialização a ser feito em qualquer instituição, é a operação e manutenção, porque será o grande, vamos dizer assim, filão para essa área. E, obviamente, nunca parar de estudar, não ter preguiça e meter as caras mesmo, porque eu acho que esse é talvez o principal. Acho que é isso. Pessoal, dado o adiantado da hora, né, vamos encerrar os trabalhos por hoje. Eu espero que as perguntas tenham sido respondidas, mas as pessoas da mesa, ao descer, podem responder outras perguntas específicas. Fiquem à vontade para procurar o pessoal. Muito obrigado pela presença e até amanhã.